Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rony, eu sou professor de Química do Colégio Darwin e vim aqui para dar algumas dicas sobre Química Orgânica para o nosso Enem, que daqui uns dias, né, já está chegando. Hoje eu vim falar um pouco sobre a competência de área 7, que é apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar, planejar intervenções científico-tecnológicas. E dentro dessa competência, a habilidade 24, que fala de utilizar códigos de nomenclatura, identificar a função, dar nomes aos compostos, para poder a gente caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Isso é a competência da área 7, dentro dela a habilidade 24. Dentro desse tema, dentro da química orgânica, um assunto que é muito batido é a identificação de funções orgânicas. E aí, antes então da gente ir para as tarefas, vamos dar uma relembrada nas principais funções orgânicas? Primeiro, gente, toda vez que a gente ver esse grupinho OH, ele se chama hidroxila. São três compostos diferentes, são três funções orgânicas diferentes. Quando a hidroxila está ligada a um carbono que só tenha ligações simples, a gente fala que esse grupo se chama álcool. Mas, se essa hidroxila estiver ligada a um carbono de dupla ligação, aí então isso se chama enol. Então, se a hidroxila estiver ligada a um ciclo com três ligações duplas alternadas, cujo nome é anel benzênico, então isso nem é álcool, nem é enol. Isso passa a se chamar agora fenol. Então, muito cuidado, gente, quando tiver algum grupo OH ligado ao composto, porque podem ter três situações diferentes, três funções diferentes. Álcool quando o carbono for só ligações simples, enol na dupla e fenol no anel benzênico. Mais abaixo, a gente tem a seguinte situação. O C-dupla-O, que é chamada de carbonila. E aí a gente tem duas opções. Se a carbonila estiver entre carbonos ou na extremidade da cadeia. Carbonila lá na extremidade da cadeia, nós chamamos de aldeído. E a carbonila entre outros carbonos, nós vamos chamar de cetona. Existe um macetinho, né? Nessa hora tudo vale, que é o aldeído, o oxigênio lá na extremidade da cadeia e a cetona, o oxigênio no meio da cadeia carbônica, né? Nessa hora tudo ajuda. E aí, quando a gente mistura as duas funções, o grupo OH, que é a hidroxila, e o grupo C-dupla-O, que se chama carbonila, a união de hidroxila-carbonila passa a se chamar carboxila, que é um composto de caráter ácido. Então, isso passa a se chamar agora um ácido carboxílico. Essas são as principais funções, ainda tem mais outras, olha. Quando nós temos um oxigênio entre os carbonos e logo ao lado um dupla O, então isso aqui, gente, é éster. Então veja, tem um oxigênio no meio dos carbonos e logo ao seu vizinho um C-dupla-O. Porque se esse oxigênio no meio dos carbonos não tiver nenhum vizinho que seja esse C-dupla-O, então isso a gente passa a chamar de éter. Então, muito parecidos são esses grupos, a gente tem que estar muito atento a essas situações. Mais outro, gente, quando tem nitrogênio, a gente vai desconfiar de duas funções, ou amina ou amida. Qual é a diferença entre elas? Quando algum vizinho, carbono vizinho, não tem oxigênio, então a gente chama de amina. Porque na amina não tem dupla O no carbono vizinho. Mas se o nitrogênio, o carbono vizinho a ele, tiver o dupla O, então a gente passa a chamar de amida. Então, amina, não tem dupla O no carbono vizinho. Na amida, sim, tem o dupla O no carbono vizinho. Tudo bem, gente? E quando tiver a presença de alguém da família 7A, aqui no cantinho, lembrando quem são os elementos da família 7A, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, quando tiver algum desses elementos pertencentes à família 7A, nós vamos chamar bem assim, ó, que são haletos. Porém, pessoal, se esse elemento da família 7A estiver ligado a um carbono que só tenha ligações simples, não tenha oxigênio, a gente fala que é haleto de
alquila. Porém, se ele estiver ligado a um carbono C-O, aí então ele passa a se chamar aleto de acila. Então essas são as principais funções orgânicas que a gente vai identificar nas substâncias. Tipo de questão bastante pedida no Enem. Então vamos fazer alguma tarefa para a gente exercitar? Passando a tela então, nós vamos ver uma questão que já foi do próprio Enem. Dê uma olhadinha comigo aqui. Ele diz no texto, e o texto, gente, ele sempre vai comentar, vai falar alguma coisa, para que serve aquela substância, onde que ela é inserida. Então o texto conta uma história sobre a substância. Atenção no comando, no enunciado, que ele vem e fala bem assim, ó. Ele quer que a gente descubra quais são as funções orgânicas, essa que a gente deu uma revisada agora, que está presente em cada uma dessas substâncias, o composto A e o composto B. Então você me ajuda a olhar? Olha aqui, logo nesse composto A, o que a gente tem? O grupo OH, que se chama hidroxila. E o carbono onde ele está ligado só tem ligações simples. Então isso se chama álcool, quando a hidroxila está ligada no carbono só de simples. E no composto vizinho, ele faz uma maquiagem, ele tenta enganar a gente. Ele coloca bem assim, ó, COO e o grupinho COH2. Esse COO no meio da cadeia, gente, representa isso daqui, ó. C-O e outro oxigênio. E isso identifica o grupo éster. Então, gente, nessas substâncias existem a função álcool e a função éster. Resposta correta, letra A. É dessa forma com que ele cobra isso da gente. E para treinar mais um pouquinho, porque é um assunto bastante cobrado, a gente vai para mais um exemplo, mostrando como que isso aí aparece. E aparece muito. Ele, de novo, conta um texto, aí ele fala das substâncias, e aí então ele vem, e o que a gente tem que ter atenção é o comando, a pergunta da questão. Ele quer que a gente identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas. Então veja, como esse assunto de identificar funções é muito batido, muito cobrado, então o comando vai mudar hora ou outra para tentar ver se a gente está prestando atenção. E aí, se tem que estar presente simultaneamente, é porque tem que ter numa estrutura e na outra também. Então vamos identificar primeiro, depois a gente avalia se é simultâneo. Aqui, gente, olha, C-O e oxigênio no meio dos carbonos, isso aqui então é o grupo que a gente chama de éster. Joia? E aqui é apenas um C-O, nenhum carbono vizinho tem dupla O, tem nada. Então, ó, C-O no meio de carbonos, isso se chama cetona. Então a gente tem o grupo éster e o grupo cetona no composto de cima. No composto de baixo, a coronopilina, aí olha aqui que a gente tem. Nós temos aqui, ó, esse C-O, que está ligado ao oxigênio no meio dos carbonos, igualzinho está ali em cima, porém de uma representação diferente. É o mesmo grupo éster. E também aqui, gente, ó, um C-O sem oxigênio do lado, que é o grupo da cetona. E também temos o grupinho OH, que é o álcool. Só que ele queria da gente não a identificação apenas, ele queria saber, além disso, se a gente está atento quais os compostos, quais as funções que tem um e no outro ao mesmo tempo, simultaneamente. E o álcool tem apenas na estrutura de baixo. Então a resposta correta são éster e cetona. Éster e cetona, ou cetona e éster, né? Estava na letra B. Então, meus amigos, muito atenção, identificação de função orgânica aparece muito. Essas foram questões de Enem, como ele já cobrou da gente. E também, uma última dica, antes, né, da gente ir embora, eu queria mostrar as características gerais, que também eles gostam de falar um pouquinho, que são aquelas classificações de carbono, primário, secundário, terciário, quaternário. Veja como isso aí também já apareceu para a gente. Isso é a mesma habilidade das funções. Ele quer saber em que parte dessa estrutura é chamada de nanokid, porque lembra um bonequinho, né, bem pequenininho, aquela coisa toda, fica bonitinho. E ele quer saber em qual parte dessa estrutura chamada nanokid que a gente tem um carbono quaternário.
Então, gente, carbono quaternário, me ajude a lembrar, é aquele carbono que tem outros 4 carbonos ligados a ele. É isso que a gente vai procurar na estrutura. Então a gente vai ver nas perninhas, no abdômen, na cabeça. E quando a gente observa as mãozinhas desse nanokid, olha, esse carbono ele tem 4 outros ligados. Essa forma de representação é chamada forma de linha ou bastão, onde cada quininha dessa representa um carbono e antes da tripla mais um. Então a gente tem 4 carbonos ligados àquele que a gente analisou. Portanto, a mãozinha dele tem o carbono quaternário. Então, meus amigos, esses assuntos são muito batidos, muito cobrados. O Enem gosta, não só o Enem, né? Todos os testes gostam desse tipo de assunto e vale a pena a gente revisar. Então essa foi uma breve dica para que você tenha um grande sucesso no Enem. Estamos torcendo por vocês. Obrigado.